Lucas capítulo 2, a partir do versículo 6. A palavra de Deus fala assim para a gente essa noite. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado em uma manjedoura. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvavam a Deus entoando: glória a Deus no mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém e vejamos esse acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então correram até o local e, chegando, encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E depois de o contemplarem, comunicaram a todos o que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem o que os pastores relatavam, ficaram sobremodo assustados. Amém? Fecha teus olhos aí um instante, faz favor. Deus eterno, poderoso, Pai querido e bendito, no nome do Senhor Jesus Cristo, a tua igreja se reúne, Senhor, para glorificar o teu nome, para te exaltar e apresentar a ti esse culto de adoração. Nesse momento que a tua palavra vai ser ministrada, Pai, eu peço no nome de Jesus, que o teu Santo Espírito possa tocar os nossos corações e fazer com que nós possamos entender a tua palavra, Senhor, e entender que a tua palavra ela é viva e capaz de transformar a vida, Senhor. Que nessa noite não haja nenhum tipo de muralha capaz, Senhor, de impedir a ação maravilhosa e poderosa do teu Espírito. Mas que haja, Senhor, pessoas sedentas em ouvi-lo, em aprender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, e que esse aprendizado venha a produzir muitos frutos, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Aleluia. Em Belém, chegou a hora de nascer o menino. Numa turma que não morava em Belém. Não tinha SUS, não tinha plano de saúde, não tinha carro, não tinha ambulância, não tinha médico disponível. Em Belém, a mais ou menos 150 quilômetros da moradia desse casal, Maria e José, resolve nascer o menino. Justamente em Belém, para se cumprir um capricho de Deus, porque diz a palavra que para que se cumprissem as escrituras, para que em Belém nascesse, porque era lá que era para nascer Jesus Cristo. Mas justamente em Belém, longe de todo mundo, eles moravam em Nazaré, mais ou menos 150 quilômetros de distância. Nazaré, onde eles moravam, Belém, onde aconteceu. Por que foram lá? Os versículos anteriores contam. Por que eles foram fazer em Belém? Depois você lê em casa. Mas justamente lá, Deus não podia esperar um bocadinho, não. Deixar que ele chegasse em Nazaré com a estrutura que Nazaré poderia possuir, embora fosse um vilarejo, mas com os familiares de Maria, os familiares de José, se porventura eles existissem e estivessem vivos ainda. Primeiro filho, nasce longe de casa, 150 quilômetros de distância, numa forma de deslocamento sem nenhum tipo de conforto, sem um tip-top para colocar, sem uma manta, sem uma fralda, sem berço para colocar a criança, sem álcool 70, sem máquina fotográfica para tirar foto do menino. Que coisa absurda. Justamente ali. E foi justamente ali dessa forma. Sem tip-top, sem fralda, sem mamadeira, sem ambulância, sem enfermeira, sem álcool 70, sem foto para ser tirada, sem nada. Nasceu lá, num lugar, porque não tinha quarto para essa família dormir. A história você conhece bem.
Se esses fatos acontecessem hoje, 2015, talvez muita gente pudesse pensar assim: oh Deus, o menino vai nascer traumatizado, ele não vai ter quarto, vai nascer do lado de bicho, não vai ter um berço para colocar a criança, não vai ter um tip-top novo. Primeiro filho, você sabe como é que é, né? Primeiro filho tem um exagero no cuidado. Quem é mãe, pai, primeira viagem aqui sabe. Quem já foi também sabe. O primeiro filho, ele está cercado num bando de regalias que geralmente o segundo não tem. Mas o primeiro está cercado assim num bando de regalias, não é? Me lembro que quando foram comprar as primeiras roupas para os primeiros filhos, sempre os testemunhos são os mesmos. Vão lavar e colocam na amaciante, tem que ser comfort ou fofo. Agora sai um outro bom que é downy. Tem que ser. E tem que ficar de molho, vai lavar, vai secar para levar e colocar a maletinha que vai para a maternidade. Um mês antes está pronta, com aquelas roupinhas cheirosas para a maternidade, não é assim? A manta então, dá vontade de comer ela, tão cheirosa. A dar uma dentada nela. Se fosse hoje, né? A cultura de hoje diz isso. Ele não vai se sentir amado, porque está nascendo numa gruta, numa caverna, junto com animais. Eu não tenho roupa para colocar no menino, tem que envolvê-lo em trapos, em panos, como diz aqui os versículos que eu li. Se fosse hoje, porque a cultura atual demonstra que uma criança só vai se sentir amada se ela tiver o melhor quarto, se ela tiver a melhor roupa, ter o melhor celular. Celular não basta, tem que ser o melhor. Tem que ser um iPhone, porque esses Motorola aí, tem que ter melhor televisão, melhor videogame, tem que ter o melhor presente. Uma coisa, gente, não mudou na história, do ano zero em que Jesus nasce até hoje, 2015 anos depois, uma coisa não mudou na história da humanidade. Isso tudo aqui, ó, o tip-top, a manta, a fralda, o berço, o álcool, a foto, o quarto, o celular, o computador, o presente, isso tudo é acessório. Isso aqui não é o principal. Se tudo é algo mais, não é o principal. Isso não mudou. E Deus procura por pessoas que deem a coisa principal o status de coisa principal. Isso aqui é uma frase do pastor Neil. Deus está à procura de pessoas que deem a coisa principal o status de coisa principal. Nós estamos dando às coisas acessórias o status de coisa principal. E por isso que nos afundamos em dívida para dar para os nossos filhos de 10 anos, 11, 12 anos, um iPhone. Por isso nos afundamos em dívida para poder comprar o melhor computador para o nosso menino que está fazendo 8 anos. Porque imagina, o amiguinho dele tem um Mac, ele não pode ter um Windows, ele tem que ter um Mac também. Porque nós damos status de coisa principal às coisas que são acessórias. Existe uma frase que está circulando aí nos grupos de WhatsApp, de Facebook, que é lindo, né? São frases lindas, que o povo vive replicando, mandando um para o outro. Quero ver se vive isso. E a frase é assim: presença é melhor que presente. Ai, que lindo, né? Receberam no grupo 6? Receberam? Viram no Face? Curtiram lá, né? Ai, que lindo. Deixa eu comprar meu presente, filho. Lá da presença está lá a criança sem presente, mas numa metade de uma árvore colorida, junto com a mãe e com o pai. E no outro uma metade preto e branco, a criança com presente na mão, preto e branco, só que sozinha. Presença é melhor do que presente. Será que todos concordam com isso? As crianças não estão aqui, mas se eu fosse perguntar para elas, eu acho que muitas não iam concordar não. Eles iam falar que elas preferem o presente do que a presença. Talvez os adolescentes que estejam aqui, tem pouquinhos aqui, também não concordem com isso aqui. Acham que presente seja melhor que a presença. Mas o que nós precisamos aprender, e talvez nesse Natal seja a mensagem que eu gostaria que acontecesse na nossa vida, é que boas coisas continuam sendo coisas. Excelentes coisas continuam sendo coisas. Elas não perdem o status de coisas. Elas não se tornam a coisa principal. Elas continuam sendo a coisa acessória, o algo mais.
essas boas coisas, elas podem gerar pessoas alheias ao que é essencial. E por isso que talvez as nossas crianças aqui, se eu perguntasse, elas iam falar: eu prefiro o presente. Porque para elas o essencial é o presente. Para elas o essencial do dia 24 à noite, no dia 25, dependendo do teu costume, nosso hábito sempre foi à noite do dia 24, é receber presentes. E isso talvez esteja na expectativa dessas crianças para daqui 2 dias, 3 dias. É o que elas mais desejam, mais almejam. E o grande perigo disso, de crianças geradas nessa mentalidade de que as coisas são o principal e não o acessório, o perigo é transformar o acessório em algo principal e o essencial tornar-se supérfluo. E é por isso que as vidas hoje, principalmente nos jovens, adolescentes e crianças, é uma vida vivida de cabeça baixa. Não de humildade, mas de digitação. Não percebe o que acontece à volta porque está vivendo o principal na vida dela. E o principal na vida dela não é o que está à volta, mas é o que está embaixo. Porque ela olha para frente e vê que o pai, a mãe e os irmãos, está todo mundo fazendo a mesma coisa. O perigo de estarmos vivendo isso é transformar o principal, a coisa, em principal. O acessório em principal. E o essencial é supérfluo. A Marcela não está aqui. Ainda bem que ela não está aqui, que eu vou fofocar uma coisa que ela falou para a gente. A Marcela estuda numa escola cristã. Uma escola cristã, que tem princípios cristãos. E ela aprende coisas boas lá sim. Nós acompanhamos. Mas as crianças que estudam com ela, nem todas vêm de um lar cristão. Nem todas. E esses dias faz um tempinho, a Marcela chegou para a gente, para mim e para a Renata, e perguntou se nós tínhamos plano de nos separarmos. Porque vários dos amigos dela são separados, e é legal, porque ela tem 2 casas para ir. Você está vendo que está se transformando o essencial em supérfluo? Família não vale nada. Família que deveria ser a base, o essencial, supérfluo. Mais legal é ter 2 casas para eu ir. Eu passo o final de semana com meu pai e no outro final de semana com a minha mãe. Isso é a cultura do mundo, século 21. Isso é a cultura que nós estamos vivendo agora. Foi feita uma pesquisa recentemente, e a seguinte pesquisa foi feita, pergunta foi feita, para jovens, sim, dos 20 e poucos anos, classe alta, classe média e classe baixa, as 3 classes aí. E a pergunta foi feita assim: qual é a coisa que você carrega no teu coração com mais saudade? Qual foi o melhor momento? O que você sente saudade da tua infância? Sabe qual foi a resposta absolutamente maior de todos os membros de todas as classes distintas? Eu sinto falta do cheiro do pão da minha avó. Eu sinto saudade do cafuné da minha mãe e do meu pai brincando comigo. Ninguém sentiu saudade da Disneylândia, do videogame ou do celular. Sentiram falta das coisas que eram essenciais. Mas hoje, essas crianças, na geração atual, não têm acesso aos avós. Por quê? Na minha família, gente, nós somos em 5 filhos. Todos nós 5 filhos, cada um de nós tem 2 filhos. Então são 10 netos que a minha mãe teve. A minha mãe faleceu em 2013, conhecendo somente um bisneto. Porque as minhas sobrinhas, eu tenho sobrinhas que têm a idade da Renata. Com 30 e poucos anos, elas não querem ter filhos, porque elas querem antes ser independentes. Antes elas querem prosperar na vida. E agora não conseguem ter filhos. Não podem ter, algumas estão tendo. Essas crianças vão ser sonegadas de poder sentir o cheiro do pão da avó, porque não vão ter vó viva. Quando nascerem, elas não vão ter vó. Porque elas não querem ser mães. Elas querem ser profissionais. Crianças estão sendo sonegadas disso. Falta do cafuné da mãe. A mãe não pode hoje, porque ela fez as unhas ontem. Vai estragar as unhas.
Medo da brincadeira do pai. Não, o pai não pode, está trabalhando demais. E trabalha muito por quê? Para comprar as coisas acessórias. Para comprar as coisas que não são principais. O que essas crianças, esses jovens, quando crianças disseram, eles sentiam falta e saudade das coisas principais que viveram. E não dos acessórios que lhes foi dado. Não das coisas fúteis que passam. Nada de Disney, videogame, nada de luxo, mas das coisas básicas que um dia tiveram. Isso tem se perdido. Porque se trabalha tanto para ter dinheiro para comprar o acessório. Eu tenho 42 anos. Quem criou os 5 filhos foi minha mãe e meu pai, né? Mas a minha mãe. Porque vivíamos numa época em que somente um trabalhando sustentava 5 filhos. Nós não conseguimos viver isso hoje. Eu sou dessa época que a mãe cuidava da gente, não era a babá, não era a escola que a gente ficava largado, a creche, não. Um ficava em casa cuidando e o outro saía para trabalhar. Hoje ambos têm que trabalhar e muito, para quê? Para comprar televisão boa, para trocar de carro, para dar uma roupa de marca. Não é assim? Perdeu-se a essência, perdeu-se a base do essencial. Olha para mim aqui. Repita assim comigo. As melhores coisas. Mas fala alto, que eu sou míope. As melhores coisas são de graça. São ou não são? As melhores coisas são de graça. Cafuné da mãe, a brincadeira do pai e o cheiro do pão da avó no forno. As coisas elencadas nessa pesquisa que mais sentiam falta, que mais queriam de volta, poder voltar no tempo para sentir o cheiro do pão da avó e comer o pão que ela tirou do forno na hora. Não tem preço isso, não custa isso, um carinho, uma brincadeira, uma atenção. As melhores coisas da vida, elas são de graça. Que nesse Natal a gente possa aprender com essa família de Nazaré aqui, que estava de passagem por Belém, que o essencial é de graça. O importante está nas coisas que são essenciais. Se hoje Deus se manifestasse, vamos imaginar que Jesus não tivesse manifestado no ano 0, mas se manifestasse hoje, e chegasse para alguém e falasse assim: ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Não, isso aí é Isabel que fala, né? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Quem és tu? Sou Gabriel, enviado por Deus para lhe trazer uma promessa. Eis que o Santíssimo virá sobre ti, com o seu Espírito te coabitará, e darás à luz um filho. Então espere, que eu preciso comprar coisas, porque terei filho do Todo-Poderoso. Hashtag esperando o bebê do Todo-Poderoso. Ia comprar as melhores roupas, porque um tip-top barato, liquidação, não vale para o Filho de Deus. Ia fazer uma vaquinha para comprar o melhor berço, porque, aleluia, é para o Filho de Deus. Não ia ser assim? A pessoa ia se encher de acessórios. A pessoa ia receber a incumbência do anjo. Ainda bem que naquela época não tinha internet, a tecnologia era muito rasa, ou não existia tecnologia, porque senão ia ter isso. A pessoa ia correr atrás dos acessórios para tomar conta do Filho de Deus. Encheríamos a casa de acessórios. Olha para mim de novo, repita assim: Deus procura pessoas que dão ênfase ao principal. Deus procura pessoas que dão ênfase ao principal. Vai nascer o filho dele. Não importa se você tem o melhor tip-top para colocar no menino. Não importa se você tem a melhor banheira com suporte para dar água ou se você não tem. Não importa. O principal é que vai nascer o menino. Ele escolheu você para que nascesse em você. O restante não importa, deixe os acessórios por conta dele. E foi exatamente o que Maria e José fizeram. Receberam a promessa, ela recebeu o Espírito Santo, ela engravidou do Espírito Santo e deixou o acessório por conta de Deus. Bom, Deus me escolheu para ser a mãe de Jesus. Na nossa família vai nascer o filho dele. Ele sabe que nós não temos dinheiro para comprar nem o berço. Deixa os acessórios por conta dele. E Deus foi capaz de tocar em 3 sábios
para irem lá e darem para ele ouro, incenso e mirra. Acessório. Ouro, acessório. Aquela família que não tinha dinheiro para comer nada além do arroz e feijão. Aquela família simples recebeu ouro. Por quê? Porque deixaram por conta de Deus dar a ele o acessório. Além do ouro, o incenso. Cara, o incenso hoje perdeu o seu sentido, né? Mas você já sentiu um cheiro do incenso verdadeiro, aquele incenso bom mesmo? Tem cheiro de santidade, né? Eu sinto o cheiro de incenso, não é aquelas bugiganga que vendem nessas lojinhas aí, que é fedorento, cheiro de macumba, mas incenso de verdade dessa época. Eu sinto cheiro de Deus ali, me remete a Deus. Era algo naquela época raríssimo e valiosíssimo. Mirra, extraído de uma árvore, ela servia para curar doenças, machucaduras. O que eles receberam, como se fosse hoje, ouro, dólar e diamante. Eles receberam coisas valiosíssimas. Por quê? Porque deram ênfase à coisa principal. E o acessório, Deus deu para eles. Esse relato dos 3 sábios, que está lá em Mateus, fala que são 3 magos, né? 2 erros aí. Nós não sabemos quantos eram. A Bíblia nunca fala que são 3. As pessoas acham que são 3 porque foram 3 presentes, né? Ouro, incenso e mirra. Mas podia ser 40. A Bíblia não fala quantos eram. E não eram magos, eram sábios. Eram pessoas que conheciam profundamente a literatura da época, a legislação. Eram homens inteligentes. Quando nós deixamos os acessórios por conta de Deus, e damos ênfase ao principal, Karine, Deus abusa no acessório. Deus dá mesmo, quando nós damos ênfase ao principal. Quando nós cuidamos do nosso filho, quando nós amamos o nosso filho da forma como tem que ser amado, todo o acessório Deus dá. Deus abre portas, porque eu estou dando ênfase no principal. Não estou dando ênfase na necessidade que ele tem no iPhone. Isso é acessório, isso é lixo. O teu filho precisa muito mais da tua presença, do teu amor, da tua compreensão, do que do celular, do telefone ou do computador. Quando demos ênfase ao principal, o acessório Deus abunda, dá demais. Esses sábios vieram e entregaram a Jesus essas 3 coisas preciosas: ouro, incenso e mirra. Esse versículo eu não li porque está lá em Mateus capítulo 2, que fala que esses sábios vieram de uma terra distante, longínqua, muito provavelmente a Pérsia da época, onde hoje é o Iraque. Foram até a presença de Jesus porque eles estudavam, eles conheciam a Bíblia, a palavra de Deus, eles conheciam as profecias, eram pessoas altamente capacitadas intelectualmente. E eles foram até Deus, porque eles entenderam que Deus ia se manifestar. E foi revelado a eles por meio da estrela que os guiou. Além disso, Lucas capítulo 2, diz que um anjo apareceu aos pastores. Sabe o que significava ser pastor nessa época aqui, meu irmão? Significava nada. O pastor aqui é pastor de animais, das ovelhas, tá? É como se fosse um mendigo hoje. É como se fosse um catador de material reciclável. Alguém que trabalhava hoje para ganhar 5 centavos para comer um pão. Mendigo era subclasse da subclasse da subclasse. O pastor era subclasse. Era alguém que era renegado. E um anjo apresenta-se a essa subclasse de pastores através de uma revelação, e o anjo fala com eles. Percebe aqui, ó. Tem 2 grupos de pessoas que vão visitar Jesus, ok? Primeiro grupo de pessoas, de acordo com Mateus capítulo 2, os sábios, que eram homens ricos, inteligentes e ricos. Se não fossem ricos, não levariam ouro, não levariam incenso e mirra, levariam outra coisa. Mas levaram ouro, incenso e mirra. Homens sábios, inteligentes e homens ricos, ok? Segundo grupo de pessoas que foi visitar Jesus, pastores. A classe mais miserável que existia naquela época. A classe com menos acesso a qualquer coisa que existia naquela época.
O anjo aparece a eles e lhes dá a revelação. Os sábios entenderam por si mesmos. Os pastores foi por Deus revelado. Repita assim comigo, ó. Deus se revela a cada um da forma que cada um possa entender. Os sábios compreenderam pela profecia. Os pastores não sabiam nem ler. Deus usou um anjo para dizer para eles. Não importa se você é PhD, se você é doutor, mestre, especialista graduado, pós-graduado, que você não tem o ensino fundamental, não tem ensino médio, não importa. Se você não sabe ler, não sabe escrever, ou se você sabe muito, não importa. Deus tem uma forma de se revelar a cada um de nós. A didática e a pedagogia de Deus é diferente para cada pessoa. E eu quero dar ênfase nessa noite para a forma como Deus se manifesta na vida desses pastores, que não tem nome e que são revelados aqui nessa história somente em Lucas capítulo 2. A eles foi revelado, através de um anjo, que eles deveriam anunciar o nascimento daquele que seria o Salvador. Só que ao mesmo tempo em que um anjo vem anunciar, Deus não se contém em alegria e envia um coral de anjos para cantarem naquele momento no céu. O anúncio do nascimento de Jesus, meu irmão, é algo que traz muita alegria para Deus. Deus não se contém em alegria. E Deus manda uma miríade de anjos para vir glorificar a Deus e cantar a todos. Meu filho Jesus nasceu em um lar onde o principal é valorizado. Ele foi valorizado. Ele não foi dado importância a berço, não foi dado importância a roupa, não foi dado importância a visitas, nada. Foi dado importância a ele, não importa onde ele nascer, lá ele foi o principal. E Deus canta isso através dos anjos. E essa deve ser a nossa alegria ao anunciar o nascimento de Jesus. Porque diz aqui no versículo 10, que o anjo vinha trazer boas notícias de grande alegria. Boas notícias de grande alegria para todas as pessoas. Aqui está dizendo assim, ó: eis que trago boas notícias de grande alegria para vós, judeus. Eis que eu trago boas notícias de grande alegria para vós, homens. Trago boas notícias de grande alegria para vós, homens e mulheres. Está dizendo isso? Trago boas notícias de grande alegria para todas as pessoas. Para homem, para mulher, para heterossexual, para homossexual, para rico, para pobre, para santo, para pecador, para justo, para injusto, para todas as pessoas. Você vendo a igreja evangélica hoje, ela tem uma bandeira. A igreja evangélica na mídia hoje ela tem uma bandeira. Qual bandeira é essa? Contra o homossexualismo. Não é assim? Contra a PL 122. Isso são boas novas de grande alegria para todas as pessoas. O quão diferente de Jesus é a igreja hoje? Quais são as boas novas que são pregadas em altares hoje? Eu me lembro de ter ido em cultos, em vários, não sei se você já foi em algum, em que eu saía dali pensando assim: meu Deus, eu sou um miserável pecador, eu vou morrer, com medo de Deus, apavorado. O início da minha conversão, eu sempre me remeto a ela, foi marcado por muito medo. Eu tinha medo. Eu queria ir para Deus, não por causa de Deus, para não ir para o inferno. Quais são as boas novas de grande alegria que estão sendo pregadas? Quase que nenhuma. Qual é o amor que é manifesto na vida das pessoas? O que nós temos feito irrelevante na vida das pessoas?
Nós temos pregado o amor, boas novas de grande alegria, ou temos pregado o ódio, a separação, a facção, a divisão? Você não é bem-vindo na minha igreja, não, porque você é negro, porque você é pobre, porque você é gay, porque você é bêbado. Quais são as boas novas de grande alegria que nós temos pregado? Porque foi essa a primeira palavra que foi pregada por um ser angelical: eis que eu trago a vocês boas novas de grande alegria para todos. A partir de agora nasceu o Salvador, e todos são bem-vindos ao reino. Todos, e não somente vós, judeus, que obedecem à lei. Todos são bem-vindos. São bem-vindos. Quais são as boas novas de grande alegria? E esse anjo que apareceu dizendo essas boas novas de grande alegria, já quero voltar a esse assunto, ele disse assim ainda: e haverá um sinal, para o que eu estou dizendo é verdade. Vocês vão até Belém, e lá vocês encontrarão um bebê envolto em panos, e deitado dentro de uma manjedoura. Lembra que eu falei agora há pouco, você repetiu, que Deus fala conosco da forma como nós entendemos? Sabe por que o anjo falou isso para aqueles pastores? É muito simples. O que os pastores faziam? Cuidavam do quê? De ovelhas. Era um dos animais usados no sacrifício do templo. Esses pastores, eles não tinham nada a ver com religião, como são os pastores das igrejas hoje. Eles cuidavam de ovelhas. E só que existia dentre os pastores aqueles que tinham um contato com o sacerdote. E o sacerdote chegava para esses pastores e falavam assim: ó gente, nós vamos fazer o sacrifício anual aqui em Israel, e nós queremos uma ovelha sem mancha, sem defeito, sem nenhum tipo de problema no seu corpo. Ela tem que ser perfeita, sem nenhum tipo de mancha. Sabe o que eles faziam com essa ovelha quando eles achavam uma? Nascia uma ovelha perfeitinha, lindinha, bonitinha, não tinha nenhum risco de sujeirinha, de nada, perfeita. A ovelha é perfeita. Eles pegavam essa ovelha, a envolviam em panos e colocavam na manjedoura. Essa é a ovelha que vai para o sacrifício. Por isso que Deus fala conosco da forma como a gente pode entender. Aquilo era uma prática para esses pastores. Eles sempre separavam a ovelha perfeita para entregar para o sacerdote como sacrifício. Quando o anjo fala: vocês encontrarão um recém-nascido envolto em panos dentro de uma manjedoura, eles entenderam: é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Isso que foi o recado que os anjos deram para ele. E esses pastores se tornaram os primeiros anunciadores, de acordo com o que eu li, do nascimento de Jesus. E eles anunciaram o quê? As boas novas de grande alegria. Eles foram na casa das prostitutas e falaram: prostitutas, eu trago notícias maravilhosas de grande alegria. O quê? Nós ganhamos na Mega Sena. Não, isso é acessório. Eu trago uma boa nova que é o principal. Eles foram aos bêbados e falaram: bêbados, eu trago uma boa notícia de grande alegria para vocês. Ah, inventaram a cura para parar de beber. Não, isso é acessório. Eu trago o principal. Ladrões, eu trago uma boa nova de grande alegria para vocês. O que? A nossa pena foi perdoada. Não, isso é acessório. Eu trago o principal. E o principal é que nasceu o Filho de Deus, Jesus. E Ele vai tirar o pecado do mundo, e nós voltaremos a ter acesso ao Pai. E esses pastores foram aqueles que trouxeram e pregaram as boas novas de grande alegria. Nasceu o Salvador. E além disso, Deus fala comigo de uma forma que eu consigo entendê-lo. Deus fala comigo de uma forma que Ele falou comigo que eu encontraria o filho dele envolto em panos numa manjedoura, igual eu faço quando eu encontro um carneiro perfeito para o sacrifício. Ele falou de uma forma que eu conseguia compreender. Ele não falou por meio de mistério. A gente acaba esquecendo disso. E nessa noite, a palavra de Deus é para que você saiba que há esperança na tua vida. Há muita esperança na tua vida.
porque aqui, essa terra, não é o fim. Esses pastores que começaram a pregar uma boa nova de grande alegria e que viram com os seus olhos a Jesus, eles continuaram sendo pastores, desprezados, pobres, abandonados, mas algo dentro deles havia mudado. Aqueles sábios que foram visitar Jesus, eles também continuaram sendo sábios, ricos, mas com conflitos, com problemas no casamento, problemas de saúde, não importa, mas algo dentro deles havia mudado. Nós vamos celebrar o Natal aqui daqui a alguns dias. É apenas uma data que foi eleita, 25 de dezembro, não importa se é ou não é. Não vamos colocar demônio nisso, não. Tem gente que coloca o diabo no dia 25 de dezembro, que é um culto pagão. Vai para o inferno você. Eu vou comemorar o nascimento de Jesus com a minha família. Não importa se foi dia 25 de dezembro, se foi dia 24 de abril. Não importa, não importa. Não importa, é um dia em que foi estipulado e nós nos reunimos. O povo coloca demônio em tudo, mas gosta de uma arroz à grega, né? De uma uva passa assim é do diabo. Uva passa no arroz é do demônio. Nós vamos comemorar daqui a alguns dias isso. Mas entenda, o dia 25 vai passar. Esse recessozinho de final de ano que alguns têm, não vão trabalhar, esses dias de férias vão passar. Dia 4 de janeiro está aí de volta. E você vai continuar sendo o mesmo Dan, o mesmo Júlio, a mesma Cirlei. Mas algo dentro da gente tem que mudar. Os pastores voltaram a ser os pastores. Os sábios voltaram a ser os sábios. Nós vamos voltar a ser o que nós sempre fomos. Nós somos movidos por um espírito de Natal, em que a gente se emociona, a gente revê os familiares que há tempo não vê, a gente recebe acessórios, que serão apenas acessórios. As coisas principais não estão nas caixinhas, as coisas principais estão naquele que segura a caixinha. Portanto, se você ganhar um baita de um presente caro, tem o mesmo valor do que se você ganhar um par de meias. Porque o principal não é o que você abre, mas o principal é de quem você recebe. Daqui a alguns dias nós vamos fazer isso. Vamos trocar presentes, amigo secreto, vamos abraçar, vamos rever os familiares, vamos fazer juras, promessas, vamos dizer que não vamos ficar tanto tempo sem nos ver, vamos nos ver mais vezes, né? Vamos nos encontrar mais vezes, é sempre assim. Isso é o principal. Cumpra os votos desse principal. Cumpra os votos disso. A boa nova, ela é de grande alegria. A boa nova, ela não é de grande prosperidade. A boa nova não é de medo. A boa nova é de grande alegria. E essa alegria é a nossa força. É ela quem nos sustenta. Foi ela quem nos sustentou nesse ano de 2015. Foi ela que fez brotar frutos de esperança, para que quando as portas se fecharem em 2015, a gente possa ter tido expectativa de que ia dar tudo certo até o final dele. O ano está terminando, 2016 está vindo aí, está começando a aparecer os primeiros sinais dele. Vai ser um ano, gente, igualzinho, nada de diferente. A nossa fé vai dizer que vai ser um ano abençoado. Nós vamos clamar que seja. Nós vamos consagrá-lo a Deus. Vamos fazer isso. Mas nada vai mudar se eu não mudar o principal. E o principal não é o que eu falo. O principal é como eu sinto, como eu vejo, como eu espero. O principal não é eu usar palavras lindas. Não é ter uma consagração com mão imposta, com óleo ungido, nada disso. Isso é acessório. O principal é eu crer que, se eu fizer a minha parte, se eu correr atrás, Deus vai me abençoar. E a bênção de Deus, às vezes vem com um não. Às vezes vem com um não. É bênção de Deus o não. Eu já contei 2 testemunhos para vocês de 2 vezes que Deus me disse não, e eu fiquei bravo com Deus.
Mas hoje eu exalto e glorifico a Ele todo o meu coração. Sylvester Stallone e Jerusa. Para bom entendedor, minha palavra basta. Mas era o desejo do meu coração, essas duas coisas aí. E Deus disse não. E eu fiquei muito brabo. Mas hoje eu estou muito feliz. Não se esqueça disso. A visão de Deus ela é macro. A nossa visão é micro. E um dos principais aspectos do verdadeiro cristão é ele crescer em Deus e entender isso. Eu não vou ficar chateadinho com Deus, porque Deus me disse não. Isso é coisa de bebê bobão. Isso é coisa de gente que não cresceu na fé. Isso é coisa de gente que não aprendeu ainda. O principal tem que ser o principal. E o acessório tem que continuar sendo o acessório. Eu vou me alegrar não pelo acessório, mas eu vou me alegrar pelo principal. As boas notícias de grande alegria que são para todas as pessoas é o que falta ser pregado nos altares hoje. Boas notícias de grande alegria, que a salvação é para todos. Todos são aceitos e são bem-vindos. Mas é impossível continuar o mesmo quando você realmente aceita Jesus. É impossível. É impossível. Eu aceito vir nessa igreja e aceitar Jesus porque Ele aceita qualquer tipo de pessoa. Sim, Jesus aceita. Mas nós não continuamos as mesmas pessoas. É impossível. É impossível continuar sendo a mesma pessoa depois que tem um encontro com o Senhor. Tem um exemplo que eu gosto de dar. Encontrei-me com o Wellington ali fora, por exemplo, agora mesmo, antes de começar o culto. E o Wellington me viu. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Só que acabei de ser atropelado por um caminhão. Me jogou 20 metros de distância e uma Kombi passou por cima de mim. Se eu falar isso para você, você ia acreditar? Acabei de dar uma pancada num caminhão, caí de cabeça no chão, 25 metros de distância, e uma Kombi passou por cima de mim, cheio de japonês dentro. Você ia acreditar? E estou aqui para contar a história. Você ia acreditar? Acabou de acontecer. Você ia acreditar ou não? Por quê? Fala alto. Não tem evidências de que isso é verdade. Não tem evidências que se um caminhão me acertasse, eu não ia estar vivo. Se eu tivesse vivo, eu não ia estar aqui, ia estar no hospital. Se eu caísse com a cabeça no chão, eu ia estar no mínimo com a cabeça rachada. E se uma Kombi passava por cima de mim, ia estar tudo quebrado. Não há evidências que eu tive um encontro com o caminhão. Quem é maior, Deus ou o caminhão? Eu tive um encontro com Deus. Aí quais são as evidências desse encontro? Você continua a mesma pessoa? Então você não teve um encontro com Deus, não. Você não teve um encontro com Deus. Você viu um filme de alguém que teve um encontro com Deus e achou legal, mas você não teve. Porque é impossível ser a mesma pessoa depois que tem um encontro com Jesus. Você pode ser o pior das pessoas, mas depois que se encontra com Ele, não é possível continuar sendo a mesma pessoa. E as boas novas de grande alegria é que o Salvador veio ao mundo para pagar o preço de nossos pecados, e que Ele nos aceita, e aceita qualquer um, para que ande com Ele. Só que a mudança, ela acontece. E é essa mensagem que a gente tem que pregar. As boas novas de grande alegria. Mas a gente não vê por aí, né, Júlio? A gente não escuta isso por aí. A gente escuta apenas ministrações que nos colocam medo, nos colocam em pânico, em pavor, ou nos separam, ou nos colocam como religiosos, separatistas. Eu não me envolvo com você porque você é não sei o quê. Eu não ando contigo porque você é homossexual. Eu não sento ao teu lado porque você é herege. Eu não sento contigo porque você é budista. Eu não sento na mesma mesa com você para almoçar porque você é kardecista. Cadê as boas novas de grande alegria? Eu te garanto que Jesus sentaria com o homossexual, Jesus sentaria com o budista, Jesus sentaria com o kardecista. E Jesus não ia criticar nenhuma forma de agir deles, porque o amor constrange. O que mais constrange para nós é o amor, não a acusação, não a separação. Nessa noite, dia 20 de dezembro,
a 5 dias da data do nascimento de Jesus, de acordo com o que nós cremos, eu quero pedir um presente para você, que você possa dar um presente para você mesmo. É dar ao principal o status de principal, e dar ao acessório o status de que ele é um acessório. É apenas uma coisa. As coisas, por mais maravilhosas que sejam, sempre serão coisas. O carro, por mais lindo que seja novo, ele sempre será uma coisa. Uma casa nova, mais cara que seja, ela sempre será uma coisa. Mas a pessoa que está do teu lado, ela sempre será uma pessoa. A pessoa que está do teu lado, ela sempre será uma alma. E ela sempre será para sempre. As coisas não. As pessoas sim. O teu filho sempre será para sempre. A tua esposa, teu pai, teu marido, ele sempre será para sempre. Ele sempre existirá. Jesus sempre será para sempre. Dê ao principal o status de coisa principal, e dê ao acessório status daquilo que passa, daquilo que não vale nada, daquilo que é bom, mas é aquilo que passa. Esse é o presente que eu peço que você dê para você mesmo, e aplique já nesse dia 24, na noite do dia 24, se você for se reunir com a tua família. Perdoe, abra os braços, dê uma nova oportunidade, dê uma nova chance. Abrace, se reúna, faça promessas que você pode cumpri-las e se esforce para cumpri-las. Talvez você passe um Natal sem dinheiro, a crise está feia, a crise está braba. Talvez você não consiga comprar um presente que você queira tanto dar para alguém. Isso é um acessório, gente. Um cartão escrito por você tem muito mais valor do que algo comprado. Um beijo, um abraço, uma frase vale muito mais do que qualquer coisa. O principal é você. O principal é você. Seja na vida de alguém, e não apenas dê algo para alguém, mas seja. Que os nossos filhos possam, daqui 15, 20 anos, se por acaso forem entrevistados, falar assim: qual que é a maior lembrança que você tem na tua vida? É do abraço do meu pai, é do beijo da minha mãe, é dos meus primos reunidos, a gente brincando na casa dos meus tios, quando eu vi os meus pais unidos. E para terminar, eu quero dizer uma coisa para você aqui. Quase todos nós aqui somos pais, quase todos. Quem não é, um dia virá a ser, não é? Pode ser que seja, espero que sim. Sabe o que o teu filho quer mais ver na tua casa? E aqui eu me remeto principalmente aos jovens casais que têm filhos pequenos. O que o teu filho mais quer ver na tua casa é que ele não é a coisa mais amada lá dentro, não. É isso mesmo. O teu filho, a tua filha, eles não querem se sentir os mais amados dentro de casa. O que teu filho mais quer é poder olhar para você, pai, e poder falar assim: puxa, a pessoa que meu pai mais ama é a minha mãe. Ele quer olhar para você, mãe, e falar assim: a pessoa que meu pai mais ama, minha mãe mais ama é o meu pai. Porque se ele conseguir ver isso, ele sabe que nada vai poder separar vocês dois, e a casa sempre será um porto seguro para eles. Agora, se ele for o mais amado dentro de casa, ele vai ser usado como adulto que não é, como míssil para atingir os seus objetivos. Agora, na hora que ele vê que ele vive numa casa em que os pais se amam e que ele é respeitado, essa família é para sempre. Essa família é para sempre. O grande problema nosso é que nós transferimos todo o nosso amor para os nossos filhos. Inclusive pegamos aquele que tínhamos, o nosso cônjuge, roubamos dele e damos para o filho. E transformamos as nossas filhas em nossas esposas, e transformamos os nossos filhos em nossos maridos. E falamos para eles coisas que eles não têm que ouvir. E falamos para elas coisas que elas não têm que ficar sabendo. Porque é entre nós. É entre nós.
é entre nós. E se eu percebo que eu sou mais amado pelo meu pai do que ele ama a minha mãe, ou vice-versa, eu cresço como um filho que dou valor às coisas acessórias e jogo de lado aquilo que é principal. E por isso que nunca vai entrar no ouvido deles a respeito do amor de Deus. Se esforce para que isso aconteça na tua casa. As pessoas que dão valor às coisas acessórias, elas transformam o principal em descartável. Por isso que os casamentos não duram, por isso que as amizades não se mantêm, porque são apenas acessórios. O importante não é quem você é, o importante é o que você pode me dar. Esse é o pensamento de quem valoriza mais o acessório. Que este ano 2015 seja o ano que termine com esse pensamento e essa prática, fazendo e transformando as nossas vidas em pessoas que verdadeiramente colocam-se naquilo que é o principal. Amém?